Meus irmãos, meus amigos, ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Em Mateus capítulo 16, versículo 24, diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Amém? Você é um cristão comprometido? Este é o título desta mensagem. Queridos irmãos, queridos amigos, o Senhor Jesus quer que cada crente honre os seus compromissos. O nosso maior compromisso é seguir Jesus diariamente em nossa vida sem o abandonar. Também devemos honrar os nossos compromissos com as outras pessoas. Não é bom quebrar os nossos compromissos. O cristão autêntico e obediente é aquele que assume os compromissos fundamentais com a Palavra de Deus em sua carreira espiritual. Irmãos, existem muitos compromissos que o cristão deve assumir. Sem eles, será impossível o exercício de uma vida honesta e o bom testemunho no meio de uma geração corrompida. Comprometer-se é assumir compromisso, dar a sua palavra como garantia, assumir responsabilidades e obrigar-se. Irmãos, espiritualmente uma pessoa se compromete com Deus quando, diante da igreja e do mundo, assume um compromisso de obediência à Bíblia Sagrada. Vejamos alguns compromissos individuais. O primeiro, o compromisso do cristão com Deus. O compromisso do verdadeiro cristão é deixar que Deus ocupe o primeiro lugar na sua vida. Mateus capítulo 22, versículos 37 e 38. Você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida? Essa é uma pergunta para cada um de nós responder. Segundo, o compromisso do cristão com a palavra. Se o cristão tem compromisso com Deus, é certo que também terá compromisso com a sua palavra. Tiago diz assim, no capítulo 1, versículos 22 a 25: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao espelho, o seu rosto natural. É semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Amém? É a palavra de Deus. Assim
diz Tiago, no capítulo 1. Terceiro, o compromisso do cristão com ele mesmo. O cristão deve viver com toda a cautela para não se sobrecarregar com os cuidados deste mundo. A Bíblia nos alerta em Lucas capítulo 21, versículo 34, dizendo assim: e olhai por vós, para que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Segundo, vejamos também outros compromissos do cristão com a família. Primeiro, a figura do pai. O compromisso do pai diante da família alicerça-se fundamentalmente na sua figura, pois o pai tem o dever de abençoar os seus filhos, como fez Isaque a Jacó. Gênesis capítulo 27, versículo 27. A sua presença atuante faz com que a criança se diferencie da mãe e ajuda no auto-reconhecimento e na diferenciação social. Por isso, o diálogo é muito importante. Segundo, a figura da mãe. A conduta da mãe para com seu filho produzirá marcas psíquicas na personalidade dele. A mãe de Jacó o influenciou e muito em sua vida. Gênesis capítulo 25, versículo 28 e capítulo 27, versículos de 6 a 17, de 41 a 45. Terceiro, os deveres dos pais. Os pais também devem impor limites. Jesus era sujeito aos seus pais. A mãe ou o pai que dá tudo para o filho alimentará nele a falsa ideia de que todos irão fazer a vontade dele na hora que ele bem entender. E não deve ser assim. Quarto, deveres do casal cristão. O cristão deve zelar pelo relacionamento conjugal, ou seja, sujeitar-se e entregar-se ao cônjuge. Efésios capítulo 5, versículos de 22 a 25. Terceiro, o compromisso do cristão com a igreja, com a pátria e com o seu testemunho diante do mundo. Primeiro, o compromisso do cristão com a igreja. O cristão deve estar sempre bem trajado, ter compromisso, reverência e respeito à casa do Senhor e agregar-se aos irmãos como em um só corpo. A igreja pertence a Jesus e é um só corpo, formado por muitos membros com funções diversificadas. 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 12 a 14. Segundo, o compromisso do cristão com a sua pátria. O cristão deve ter compromisso de orar pela sua nação. 1 Timóteo capítulo 2, versículos de 1 a 3. E pagar os seus impostos. Mateus capítulo 22, versículos 20 e 21. Terceiro, o compromisso do cristão com o seu testemunho pessoal. O cristão é a carta de Cristo escrita
não com tinta, mas com o Espírito de Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 2 e 3. Por isso, deve dar testemunho de sua fidelidade a Cristo perante o mundo. Portanto, queridos irmãos, queridos amigos, o cristão deve manter um testemunho limpo e transparente diante de Deus e dos homens. Ele deve cuidar de sua família, amar a sua esposa e os seus filhos e trabalhar com dedicação em sua igreja. Assim, este comportamento o identificará como pessoa responsável e compromissada com a palavra de Deus. Amém? E que Deus assim nos abençoe.